Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, essa palavra que vai ser ministrada. Eu preciso do Senhor para falar. Eu preciso do Senhor para receber a tua direção. E que o Senhor possa, com o teu Espírito Santo, ser benevolente comigo nesta noite. Que eu possa falar aqui de algo que o Senhor colocou no meu coração. E que as pessoas também estejam atentas para escutar a tua palavra. Que as pessoas estejam atentas para que o teu poder venha sobre a vida delas. É em nome de Jesus que eu oro, é em nome de Jesus que eu peço aqui a tua bênção. Amém. Amém, irmãos? Este povo está vivendo um novo tempo. Era uma nova fase. Era algo tremendo que tinha acontecido. Porque se você puxar ali no capítulo 1, o Ciro, o rei da Pérsia, ele acaba libertando alguns que estavam cativos. E era algo profético, porque o rei Dário tinha assinado um pergaminho, e esse pergaminho estava perdido, e os israelitas acharam que liberava o povo para voltar para Israel. E foi achado. E esse Ciro é o mesmo Ciro de Isaías, capítulo 45. Eis que vou adiante de ti. Lembra? Lembrou? Quebrarei as portas de ferro, os ferrolhos de bronze. É o mesmo Ciro. E Deus usa Ciro para libertar o seu povo. Usa um ímpio para libertar o seu povo. Usa um ímpio e transforma a vida de Ciro para que libertasse o povo de Israel. E só para você ter uma ideia, foram, no capítulo 2, versículo 64, eu marquei aqui, foram 42.360 pessoas que foram liberadas, mais 7.336 servos e servas e mais 20 cantores, que foram liberados, que saíram do cativeiro. Eu não sei se você se lembra, o tempo que você não era de Cristo. Você saiu do cativeiro igual eu. Nós estávamos cativos no mundo. Nós estávamos cativos com o nosso viver, que achávamos que era certo. Só que esse povo estava cativo e não tinha uma identidade. Sabe o que é uma cédula de identidade? Onde você tem um número? Eles não tinham, porque eram cativos. Porque estavam ali aprisionados, porque não tinham o direito de ir e vir. É uma coisa simples. Talvez você acorde amanhã e fale, eu vou na padaria comprar pão, mas eu não vou. Eles não tinham isso. Eles não podiam, porque eles estavam debaixo de autoridade. Eles estavam debaixo de um cativeiro. E não é fácil você viver num cativeiro. Não é fácil você viver para agradar os outros. Só para agradar as pessoas. E estes homens foram libertos e tiveram a oportunidade de voltar para Israel. De voltar para o templo. De voltar a ver a sua família. Mas veja bem, vamos imaginar aqui, 70 anos de cativeiro. Passou Babilônia e agora nós estamos no Império Persa. Nós estamos num outro reino. Um outro rei. Depois ainda veio os medos. Cada reinado mais forte. Contra Israel. Levando cativo e assolando todo o mundo. Talvez você pense que isso está longe de acontecer, né? Não está, irmãos. Temos aí uma briga violenta entre países aí, que nós temos que nos preocupar, que nós precisamos orar. Porque as coisas não estão fáceis aí, não. Quem assiste televisão consegue entender o que eu estou falando. Dos Estados Unidos, com a Coreia do Norte, e tanta coisa aí acontecendo. Nós precisamos orar mais, irmãos. E este povo, alguns foram para o cativeiro e morreram lá. Porque foram 70 anos. 70 anos cativos. Alguns morreram lá. Outros nasceram lá. Nasceram no cativeiro. Nasceram na prisão. Nasceram sem ter identidade. Nasceram sem conhecer a Deus. Conhecer o templo. Não tiveram a oportunidade de conhecer o templo. Não tiveram a oportunidade de adorar ao Senhor. É algo tremendo, irmãos.
É algo maravilhoso. E eu começo aqui a imaginar, e queria que você também começasse a imaginar, quanta expectativa, quanta perspectiva esses homens e mulheres estavam caminhando para Jerusalém, para Israel. Quanta coisa eles não começaram a imaginar e conversar. Os velhos que conheciam a terra, começaram a falar, será que o João está vivo ainda? Será que o Sebastião está vivo? Será que o Jesuá está vivo? E começaram ali a conversar. E os novos, que não conheciam, criaram expectativas. Vou para a minha terra, vou voltar para a minha terra. E não tem coisa melhor do que a gente voltar para a nossa terra. Quando a gente sai viajar, eu que sou sorocabano, nasci em Sorocaba, quando eu saio viajar e quando eu chego na Castelinho, eu subo ali, antes do hotel ali, eu falo, meu Deus, eu sou daqui. Glória a Deus, eu fui viajar, mas voltei. Independente da viagem, se a viagem é boa, se a viagem é ruim, se estamos felizes, se não estamos, mas quando você vê a sua cidade, quando você vê a sua casa, né? Quando você vê os seus cachorros, você fala, puxa vida, obrigado Jesus, obrigado porque o Senhor me trouxe de volta. E ali tantas expectativas foram criadas, quantas expectativas de chegar na cidade, de chegar em Jerusalém, de ver o templo do Senhor, alguns iam conhecer o templo, iam conhecer, iam poder adorar ao Senhor, ao Deus vivo, que tanto eles ouviam falar. Você sabe que nós temos uma obrigação, você que é pai, você que é mãe, de falar de Deus para os seus filhos. Nós às vezes deixamos só a igreja falar. Não, lá na escolinha ele aprende. Não, ele tem que saber da tua boca. E o povo de Israel guardava e falava do Deus Todo-Poderoso. Os mais velhos falavam para os mais novos. E só criava expectativa. E eu não sei, eu acredito que demorou uns 3 meses para eles chegarem lá. Porque não tinha avião, não tinha carro, tinha cavalo, mas não tinha cavalo para todo mundo. 42 mil cavalos não tinha. E aí foram se conversando, foram ali batendo um papo. Mas quando eles chegam, houve uma decepção. Tudo estava destruído, já estava na segunda batalha. Entrou Babilônia, arrebentou tudo, levou tudo. Queimou tudo, e pegou os melhores, e deixou os piores lá. Aí veio Persa, mesma coisa. Estava tudo arrebentado, tudo incendiado, a casa incendiada. E aí quando eles chegam, a primeira coisa que eles fazem, é algo que me chamou a atenção. Está aqui no capítulo 3, versículo 1, eu vou ler para você. E chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, e os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Deus Todo-Poderoso. O segredo é edificar um altar. Eles sabiam, eles tinham a noção que eles precisavam chegar e adorar ao Senhor. Em qualquer lugar que você vá, você pode orar. Em qualquer lugar que você vá, você pode profetizar ali bênçãos do Senhor. Você é um instrumento do Senhor, você é usado pelo Senhor. E esse povo, quando ele chega, eles não vão para a balada primeiro. Eles não vão fazer um jantar primeiro. Primeiro eles vão levantar um altar para o Senhor. Como é que você tem levantado um altar para o Senhor onde você anda, onde eu ando? Como é que nós estamos adorando ao Senhor? Como é que nós estamos falando das bênçãos do Senhor? Muitas das vezes nós nos preocupamos só conosco. Só conosco. Nós nos preocupamos só com a nossa barriga. Nós nos preocupamos só com aquilo que é nosso. E aqui, esses homens se ajuntaram e começaram a adoração, e começaram um louvor, e começaram a engrandecer o nome do Senhor. Mas irmãos, como em tudo, durou pouco, durou muito pouco tempo. Porque aí começou a esquecer-se, e começaram a edificar as suas casas, e começaram a edificar a casa deles. Se você... Ageu é contemporâneo de Zacarias. Contemporâneo é que um foi levado cativo, um profeta, e o outro ficou em Jerusalém. E aí Ageu se levanta.
No capítulo 1, Ageu se levanta. E eu vou ler para vocês. Em nome de Jesus. Fica tranquilo que você vai entender, viu, irmãos? Ageu diz assim: veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas? E esta casa há de ficar deserta? Porque ele sabia que ia haver um novo reinado dos persas assolando a Israel. E para vós tempo de habitares nas nossas casas estucadas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais e muito, e colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. O povo estava na mesma situação de hoje. Quantos recebem o salário e não dá para nada? Não dá para nada. Chega em casa sem um tostão. E ainda devendo. Sabe por quê? Porque não investe no templo. Não investe na casa do Senhor. Não investe naquilo que realmente nos dá prazer. O que nos dá prazer é estar na casa do Senhor. Eu sei que nós vamos trabalhar amanhã. Eu sei que nós temos uma semana de trabalho. E sabe o que vai nos levar a vencer essa semana? O que a gente está escutando aqui. O que a gente está escutando na terça-feira. O que a gente está escutando na sexta-feira. O que a gente está vendo o pastor Gilson lá, que deve estar passando alguns perrengues. Natural. Mas está se esforçando para fazer a obra do Senhor. Às vezes nós queremos nos preocupar só conosco, irmãos. E aí falta mesmo, falta gás, falta gasolina, falta pasta de ônibus, falta às vezes até alimento. Sabe por quê? Porque nos preocupamos só conosco. E Ageu, ele é muito claro. Ele fala: olha, se preocupa com a casa do Senhor. Começa a mudar a tua mente, muda a tua visão. Às vezes a gente fala de oferta, de dízimo, e as pessoas não entendem. Pensa que é para o pastor, pensa que é para a igreja ser poderosa. Não, é para a obra. Quando você entrega aqui o seu dízimo, você está adorando. Quando você levanta para adorar, para cantar, você está adorando. Quando você empresta os seus ouvidos, é que Deus está te restaurando, está te restituindo, está trazendo novidade de vida para você. Aleluia! Quando você investe, hoje nós temos a oferta missionária, que agora é para o Paraguai. Agora nós temos uma obra, graças ao pastor Gilson, que teve essa visão. É um novo tempo, é uma nova etapa. Ou você se molda, ou você não se molda. É uma nova etapa, é uma igreja agora missionária. É uma igreja agora que quer investir e quer ganhar o Paraguai. Como é que você pode ajudar? Orando. Como é que você pode ajudar? Investindo a sua vida financeira. Como é que você pode ajudar? Trabalhando na obra. Investe na obra. Temos até feira agora aí, que tem aí um pessoal que está precisando de pessoas para fritar pastel. É tanta coisa. Você pode doar o seu dia. Você pode doar 2 horas, 3 horas, 4 horas para ajudar. Isso também é adoração. Isso também é louvor. Isso também é investir na obra do Senhor. Aleluia! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Talvez nesta noite você esteja pensando que a situação das pessoas lá do passado eram diferente de nós. Não eram, irmãos. Desde que o ser humano é ser humano, um ser humano normal, ele tem 2 braços, ele tem 5 dedos, ele tem 2 pernas. É uma coisa natural. É uma coisa. Às vezes a gente pensa assim: Elias era um homem. Elias era um homem segundo o coração de Deus. Você também é. Você também pode fazer as mesmas coisas. Eu também posso fazer as mesmas coisas. É só acreditar. Talvez Elias teve uma oportunidade de acreditar mais. E talvez você não acredita. Né? Talvez você fala assim: a pastora Cibele não bate bem, né? Como que eu vou colocar o pé se não tem chão? Hein? Mas Deus coloca o chão. Olha que algo profético. Deus coloca o chão. Deus chama à existência aquilo que não existe. Nós precisamos ter mais intimidade com a palavra. Nós precisamos prestar mais atenção na palavra do Senhor. Porque às vezes nós passamos dificuldade nessa terra porque não entendemos. Eu não sei como que... Quem tem filhos aqui? Levante a mão. A maioria. Glória a Deus.
Você também que está me assistindo deve ter filhos aí na sua casa, né? Amém. Eu vou falar para você da minha cachorrinha. Eu tenho uma cachorra chamada Cassie. E nós descobrimos há 4 meses que ela tem um problema no coração. E o coração dela ficou muito grande, ela tem um problema na válvula mitral e tanta coisa. Irmãos, ela não é minha filha. Ela é minha cachorra. Essa noite, era 3h30, eu estava levando ela para o veterinário. Porque ela não estava bem, desde 5 horas da tarde de ontem. E eu falando, vai melhorar, né? Aí a Nilza ligou lá. Depois que ela ficou internada, está lá internadinha. E aí a Nilza ligou lá e falou, olha, é a mãe da Cassie. Eu falei, ô Nilza, você já virou mãe da cachorra? É a nossa filha. E nós temos o prazer de tratar bem. É a melhor ração. Cara, irmãos, não é fácil. Mas ainda bem que ela é pequenininha, é Shih Tzu, então é facinho de comprar, né? Compre 2 vezes no cartão, acaba o problema. Mas a gente trata com carinho, a gente trata com amor. A gente procura fazer tudo, dar banho, tosa. Olha, eu vou falar para você, ela dá mais trabalho do que... Bom, ela não dá mais trabalho que o Nick, porque o Nick é outro cachorro que também dá trabalho. Mas nós temos o maior prazer. Você não sabe o dia que eu passei sem a minha cachorra ali. Sem a minha cachorra em casa. Porque quando eu levanto de manhã, eu desço, pá, ela está atrás de mim. Já com o rabinho em pé para fazer as necessidades. Ela já está atrás de mim. E eu tenho o maior prazer quando ela vai e faz as necessidades. Aí eu limpo a cachorra, ela sobe na minha cama. É o maior prazer, irmão. Uma cachorra. Agora, imagine o que eu faço para minha filha. Imagine o que você faz para o teu filho. Agora, imagine o que Deus quer fazer por você. Você não é cachorro. Você tem vida eterna. Cachorro não tem. Cachorro morreu aqui, desapareceu. Aproveita a oportunidade. O cachorro, quando você tem, é para te dar alegria. É para te dar prazer. É um cachorro cão de guarda. Mas você não. Você é filho de Deus. Talvez você até viveu como eu, como cachorro um tempo atrás. Antes de Cristo, né? Antes de Cristo, às vezes a gente é meio vira-lata. Mas depois de Cristo, você sabe onde Deus me pôs? Do lado de Jesus Cristo. Do lado. Quando eu tenho algum problema, eu chamo meu irmão e falo, Jesus, me ajuda aqui, cara, que eu estou complicado, viu? Deu uma atrapalhada no negócio aqui, me ajuda. A palavra do Senhor diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E você pensa que eu não oro pela minha cachorra? Eu oro pela minha cachorra. Mas não ponho ela na mesa, né? Pego na mão dela, nada disso, viu? Né, pastora? Eu oro por ela. Agora, quantas vezes você ora pelo teu filho? Todos os dias? Quando ele vai na escola? Quando ele volta da escola? Quando ele vai para a faculdade? E quando ele casa e vai embora? Eu tenho um sobrinho meu que a filha dele conheceu um chileno e casou e foi embora para o Chile, casou lá no Chile. Agora faz 1 ano e pouquinho, teve um filhinho. Você sabe onde o meu sobrinho está com a esposa e outro filho? No Chile. Está no Chile. Sabe o que ele está fazendo lá? Cuidando do neto. Daí você fala, ele tem dinheiro. Tem nada. Não tem dinheiro, faz em 10 vezes no avião. Mas está do lado do neto dele. É filho. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Deus move céus e terra para te abençoar. Talvez você fale, eu sou durão, eu não vou me batizar enquanto não sentir. Cara, você está perdendo uma oportunidade tremenda de se tornar filho, receber o Espírito de Deus. De pensar diferente, porque há um novo tempo na tua vida, há uma nova fase na tua vida. Precisa entender isso. Às vezes a gente quer ser durão, não seja durão. Entregue a tua vida ao Senhor, esteja aqui no dia 1º, fala, não, eu vou servir ao Senhor, eu sempre falo aqui, por completo, por inteiro, 100% de Deus. E esses homens aqui eram 100% de Deus, sem conhecer Deus. Sem conhecer o templo do Senhor. Eu queria chamar a tua memória agora, e que você pensasse um pouquinho, como é que seria a tua vida sem esta igreja? Sem a casa do Senhor,
sem um lugar onde você fosse buscar energia, buscar força. Você tem ideia? Às vezes eu paro e penso, sou meio atrapalhadinho. Falo, meu Deus, como é que eu vivi até os 32 anos sem o Senhor? Como é que eu vivi? Eu vegetava, irmãos. Eu não tinha intimidade com o Espírito Santo. Você já imaginou, irmãos, aqui? Daqui a pouco acaba o culto, você está tomando um cafezinho, você está abraçando, você está beijando. Quando você chegou, tinha uma pessoa ali na porta, morena, de 1,65 m, deve ser, de bigode, e vem com aquela barba beijar a gente, né? Petit, pastor Petit. Tinha a pastora, que é a anja da igreja. A pastora também te recebendo com amor, te recebendo com carinho. Talvez você chegou ali empipinado, porque de vez em quando a gente chega ali empipinado, viu? De vez em quando a gente chega ali com tanto problema, parece que todos os problemas o diabo joga em cima da gente. Mas aí você foi bem recebido, você foi abraçado, você veio adorar, você adorou, você está recebendo a palavra. E aí você começa a se fortalecer. Você já imaginou se não tivesse essa igreja? Ah, eu estaria em outra. E se não tivesse igreja? Porque se não tiver dízimo, se não tiver oferta, não tem igreja. Viu? Se não tiver dízimo, não tiver oferta, não tem viagem missionária. Né? Talvez você não queira investir, mas tem uma pessoa da tua família que está sendo alcançada por uma obra missionária. Por alguém falando do Evangelho. Eu, quando me converti, foi assim. Veio um cara lá de Aracaju, o Marquinho. E ele foi evangelizado, ele era transexual. E ele foi evangelizado por uma missionária. E a missionária ia toda noite falar com ele. E ele fugia dela, né? Fugia dela porque ele estava querendo fazer os programas dele. E aí um dia ela foi e o Espírito Santo usou ela. Ele aceitou Jesus. E aí começou um novo tempo. Começou uma transformação. Começou uma nova etapa na vida dele. E aí um dia eu fui assistir o culto. E o meu vizinho me chamou e falou, olha, vai vir aí um ex-travesti. Falei, ex-travesti, conta outra, vai rapaz. O que é isso? Ele falou, vai lá ver. Eu fui. Fui eu e a Nilza. Ah, irmãos. E essa época eu era de centro. Sempre fui de centro, minha família sempre foi de centro. E centro espírita era um parto, irmãos. E a Nilza não gostava, ela detestava ir no centro, mas tinha que ir, porque senão era complicado. E aí ele olhou assim para a Nilza e falou, olha, Jesus já tirou o seu nome da onde estava. E olha que engraçado, o nome da Nilza diz o centro, a entidade, que o nome da Nilza estava num centro, na Vila Hortência, com um pai de santo X. E precisava de alguém tirar lá. Mas o centro que a gente estava, não tinha força para ir lá. E aí esse cara que vem de Aracaju, que eu nunca vi na minha vida, vem falar uma coisa dessa para ela. Sabe o que eu fiz? Eu me ajoelhei, ela se ajoelhou, aceitamos a Jesus, fazem 21 anos que começou um novo tempo, começou uma nova fase. E não para, viver com Jesus é dia após dia, é novo tempo toda vez, é problema, mas nós temos Cristo. É saúde ruim, nós temos Cristo. É problema financeiro, nós somos dizimistas. Eu tenho falado ultimamente, no tempo de crise, não está fácil para ninguém. Eu falado, Deus, eu sou dizimista, tua palavra diz, provai-me. Por que não está acontecendo? O que eu estou errando? Eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu mover sobre a minha vida. Passo dificuldade. Mas quando você tem uma igreja que ora por você, quando você tem pastores amorosos, né? Não estou falando que essa igreja é a melhor igreja do mundo, irmãos. Tem defeitos, tem falhas. Mas quando você tem um povo que você pode abraçar, que você pode olhar no olho e falar, a paz do Senhor, minha irmã, a paz de Cristo, minha irmã. A paz de Cristo, meu irmão. Conheci o Rogério agora, faz tão pouco tempo. Quero tão bem ele. Passo até lá chupar sorvetinho de graça, viu? Essa semana eu passei. E essa semana ainda eu levei minha filha comigo, para a gente chupar um sorvetinho de graça, tomar um café, tomar uma água. Conheço faz tão pouco tempo. Tem pessoas aqui do meu bairro que eu conheço há mais tempo. Tem pessoas que eu conheço aqui há 8 anos. Vai para 9 agora, né? Então, nós precisamos prestar atenção. Porque se você não fizer o que Deus quer, Deus não vai fazer o que você quer. Começa
E se essa igreja tivesse fechado? Você tem ideia onde você estava? Você já imaginou se esse Marcos não tivesse vindo de Aracaju? Aonde é que eu estava? Talvez eu não estaria mais com a Nilza. 30 anos de casado, vai fazer agora em dezembro. Talvez a gente não estaria mais junto. Talvez eu não tinha uma empresa, como eu tenho hoje, que está meio devagarzinho, mas já foi forte. Né? Talvez não, eu não teria nada disso. Mas o que é isso em vista da salvação? O que é isso em vista de um dia eu bater a cacholeta aqui e o Senhor Jesus me receber lá no céu? Você tem ideia? Irmão, morreu em Cristo. Oh, glória. Não chore no meu velório. Adore o Senhor. Coma pão com mortadela. Toma Coca-Cola ou aqueles refrigerantes exóticos, né? Tem uns refrigerantes que você faz uma festa, tem um refrigerante exótico. Você toma, né? Mas, porque eu fui para o céu, irmãos. Eu sempre falo para a Nilson, eu vou para o céu. Eu não abro mão do céu, porque eu sirvo ao Senhor, porque eu adoro ao Senhor, porque eu me alegro no Senhor, porque eu choro com as minhas dificuldades, com os meus problemas, com os meus traumas. Mas quando eu chego na casa do Senhor, eu me renovo e eu saio para uma semana abençoada, eu saio para uma semana de vitória. E assim deve ser você. Saia daqui para uma semana de vitória, saia falando da porta, esta semana eu vou vencer. Não faça que nem o povo começou a só cuidar da sua casa. E quando fala casa estucada, eu até marquei aqui, era um revestimento, que as casas ficarem bonitas. Cuida do templo. Cuida do templo. Nós podemos falar desse templo e podemos falar do seu templo. Do templo do teu espírito, das tuas atitudes, das nossas atitudes. Eu não sou nenhum santinho, viu? Não sou nenhum santinho, mas não sou nenhum perverso. Eu procuro andar na linha. E quando eu derrapo, quando a gente derrapa, a gente cai. Quando a gente derrapa, a gente bate numa guia. Mas aí, qual é a minha atitude? Ou a sua? Senhor, me perdoa. Senhor, me reveste com o teu Espírito. Senhor, derrama do teu poder sobre a minha vida. Aleluia. Como é que seria a sua vida sem Jesus? Vamos tirar a igreja. Como é que seria a tua vida sem Jesus? Você que se converteu há pouco tempo, você está gozando do primeiro amor. Você está gozando das vitórias. Você está gozando de todo mundo te trata bem, não é? Parece que é um bebezinho, né? Vem cá, dá um abraço. E eu sou muito beijador, né? Beijo homem, beijo mulher, não tem problema nenhum. Mas você que trata bem, você cuida bem. Não é? Você cuida bem. Cara, como é que seria a sua vida sem Deus? Sem conhecimento que Jesus Cristo veio para cá. E aí, em um determinado tempo, ele foi instruído. Em um determinado tempo, ele se levantou e foi praticamente o último profeta. Você tem ideia? Foram 400 anos sem falar do nome do Senhor. E aí veio Jesus Cristo. E o povo não aceitou. O povo não quis ele como rei. Mas mesmo assim, ele insistiu. Aí ele pega 12 caras capenga, 12 caras problemáticos. Você é problemático? Então você é de Jesus. Fica tranquilo. Se você é problemático, se você é meio atrapalhadinho, você é de Jesus. Eu tive uma amiga minha que ela chamava, amiga minha e da Nilce, que nos discipulava. Ela e o pastor Inácio, ela me falava que eu era doidinho de Jesus. Me tratava com carinho. Ela via as atrapalhadas que eu fazia no começo de cristão. A gente faz tanta atrapalhada, irmãos. Eu tinha uma calça vermelha, coisa mais linda a minha calça vermelha. E eu ia na igreja de calça vermelha, camiseta laranja. Falava, meu Deus do céu, não tenho nada contra vermelho. Meu pastor olhava, ele falava, Jesus amado, e o cara quer pregar a palavra. Mas as pessoas tiveram misericórdia de mim. Não tenho nada contra laranja, viu, irmãos, também, viu? Mas é que eu era meio atrapalhadinho mesmo. Mas vamos voltar aqui. Como é que seria a tua vida sem o Espírito Santo? Talvez você fale assim, mas eu não ouço o Espírito Santo. Não ouve porque não quer. Você é batizado? Você aceitou Jesus? O Espírito Santo está falando com você toda hora. Talvez você fale assim, demônio. Não é demônio, não. É o Espírito Santo.
Não é o demônio, não. Talvez está falando, é o demônio, está falando para mim não ir. Viu? É o Espírito Santo de Deus que está falando com você. Preste atenção. Abre os seus ouvidos espirituais. Assim, alguns têm os dons um pouco mais eloquentes. Outros têm os dons um pouco mais fechados. Mas o Espírito Santo fala conosco. Fala todos os dias. Você acordou de manhã e falou, bom dia, Espírito Santo? Quem faz isso aqui? Não precisa levantar a mão. Bom dia, Espírito Santo. Eu abro minha janela, dá de frente num bosque assim, e aí eu olho ali e falo, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Pai, bom dia, Jesus. Não vou esquecer de ninguém, bom dia para todos, me ajuda. Estou saindo, estou descendo, vou começar ali aos afazeres, vou para a empresa, me ajuda. Se você não tem intimidade, tem gente que não fala bom dia nem pro... Quando eu morava no prédio, tem gente tão simpática, né? Mas tem gente tão arrogante, né? Nem olha na cara da gente, fala bom dia por quê? Por que você quer bom dia? Tem alguma coisa a ver com a minha vida? Não, calma, só bom dia, é só isso. A primeira pessoa que você deve falar bom dia, não é para tua esposa, não é para tua filha, mas é para Deus. Fala bom dia, Senhor. E este povo aqui, sem conhecer a Deus, eles vão na trajetória de Israel, e quando eles chegam, eles veem tudo destruído. Mas havia uma promessa, havia um pergaminho para que o templo fosse refeito. E aí começa-se a reconstrução do templo. Mas começa por onde? Começa pelo alicerce. Você já viu uma casa começar pelo telhado? Começa pelo alicerce. E o alicerce estava com problema. E aí, chama quem? Chama Jesuá. Chama os levitas. Talvez você não dê valor para o louvor, né? Mas é ele que quebra as cadeias. É ele que traz a presença do Senhor. Quando você adora, você está se libertando do mal. Você está se libertando dos pensamentos ruins. Você está se libertando de toda angústia, de toda falha, de todo erro, de toda acusação que muitas vezes nós nos acusamos. E aí chamaram os levitas. E aí começaram a adorar. E aí o texto ele é muito claro. Reagiu. Ele diz assim, quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos. Igreja não é lugar de vir de qualquer jeito. Igreja é lugar de vir bem vestido. Eu peguei isso daqui comigo. Bem vestido. Eu, hoje em dia, até eu não venho de terno, porque eu sei que não agrada muito mais. Eu gosto de um terno, eu gosto de uma gravata, eu gosto de um sapato bem brilhando, né? Hoje em dia, os jovens nem sabem o que é graxa de sapato mais, né? A gente ia até na praça para engraxar o sapato antigamente. Mas eu gosto. Eles estavam revestidos. Eles não estavam de qualquer forma. Não era qualquer coisa, não. Não era de qualquer forma. Agora eu quero trazer para o lado espiritual. Como é que você tem se apresentado ao Senhor espiritualmente? Como é que você tem orado? Como é que você tem falado com Deus? Às vezes as pessoas não têm mais referência com Deus. Às vezes as pessoas chegam para Deus e só cobram. Deus, o Senhor não fez isso. Deus, olha meu filho. Deus, olha isso. Deus, olha meu marido. Viu? Reverência. Ele é o Criador. Ele é quem te deu a vida. Tudo que você for fazer, começa com oração, começa com louvor, começa com adoração. Vai ter problema, vai ter complicações, mas você vai vencer, porque o Senhor vai estar contigo. Aleluia.